O tema da palavra de hoje é derrubando muralhas do ser humano. Nós, como seres humanos, nós vamos criando algumas muralhas nas nossas vidas. Às vezes muralhas tão pequenas, mas para nós se tornam tão grandes e poderosas. E eu quero começar essa palavra lendo com os irmãos o livro de Josué 6, que diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei em tuas mãos Jericó e seu rei, seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando soarem as trombetas, o povo gritou. Ao som da trombeta e do forte grito, o muro caiu e cada um atacou do lugar onde estava. Tomaram a cidade. Deus tem poder para derrubar todas as muralhas que impedem os seres humanos de viver o seu propósito. Não há muralha nas nossas vidas. Não há nada que impeça um servo do Senhor de avançar, porque se o Senhor te deu uma palavra, se o Senhor te liberou, algo ao seu coração, nada pode paralisar a obra do Senhor. Ao longo da vida, todos nós enfrentamos nossas muralhas. Todos nós temos umas. Às vezes para uns é tão pequenininha, mas para ele é gigantesca. Mas para outro uma muralha tão grande não se torna tão grande. Porque quando você crê que Deus ele pode mudar a sua vida, se você crê que essa muralha que ela foi construída na tua frente é a obra do Senhor para te mostrar que Ele é Deus na tua vida, ela não vai ficar de pé. Algumas são visíveis e outras são dentro dos nossos corações. Existem muralhas que parecem impossíveis de enfrentar, e uma das muralhas que mais nós enfrentamos é o medo. O medo ele é algo que nos paralisa. Às vezes você está todo empolgado, certeza do que vai vencer, certeza que vai avançar, isso vai dar certo, e vem uma pessoa e fala assim: pode parar. Para, porque eu tentei fazer, isso não deu certo na minha vida, e eu me dei mal. Aí você, com o seu medo, cresceu e disse: se meu irmão não conseguiu, eu também não vou conseguir. O medo é algo que nós temos que enfrentar. Mas também tem outra muralha, que é a muralha do pecado. O pecado ele barra todas as nossas bênçãos, o sofrimento, a enfermidade, é muralhas que parece que não para de crescer, problemas familiares, dificuldade financeira e até a falta da fé. Quando essas muralhas começam a crescer, nós queremos colocar Deus à prova. Fala: Senhor, por que isso? Eu estou te servindo, meu Pai. A tua palavra diz que eu viverei o melhor dessa terra, mas se eu estou te servindo, cadê o melhor? Cadê esse melhor, meu Deus? Imagine Josué vindo aquela muralha gigantesca, uma cidade onde ninguém conseguiu invadir, e o Senhor fala para ele: ande, marche, tenha certeza, Josué, não fale nada, porque eu mesmo vou pôr essa muralha no chão. Josué podia em algum momento questionar Deus e falar: Deus, sabe o que é? O Senhor não está entendendo. Eu estou vendo aqui algo sobrenatural. Eu estou vendo algo aqui que é impossível. Nós, com todo o nosso armamento, nós não temos força. Ele poderia. Mas o que Josué fez? Senhor, eu creio somente na tua palavra, e pela tua palavra eu vou marchar em volta dessa cidade, e eu creio, Senhor, que a tua palavra vai se cumprir, em nome de Jesus. A cidade de Jericó era uma fortaleza considerada impossível de ser conquistada. Os seus muros eram altos e resistentes, mas aquilo que era impossível para os homens foi derrubado pelo poder de Deus. Aquilo que foi impossível para os olhos dos homens foi poder de Deus. Aquilo que parecia que você nunca ia se converter, aquilo que parecia que para você não teria jeito,
Senhor vai mudar. Sabe, para muitos, às vezes, a sua vida tinha dois caminhos, sabe? Ou o caixão, ou a cadeia, sabe? Ou as drogas, ou a prostituição, ou a destruição de tudo. Mas Deus diz assim, ó, eu tenho um propósito na tua vida e eu vou mudar a tua vida, porque quem faz não é você, sou eu. Basta apenas ter fé e crer que o Senhor vai fazer, aleluia. Assim também aconteceu em nossas vidas. Alguns dos irmãos conhecem meu testemunho. A minha vida era destruição. Quem conhecia a minha casa, a minha família, falava assim, olha, esses meninos não vão longe. Esses meninos não quero nem na minha casa. Esses meninos, ó, dois caminhos, cadeia, caixão. Não tem outro. Família destruída, família abalada. Sabe, aos olhos humanos não tinha jeito, mas um dia o Senhor entrou na minha casa, um dia Ele entrou na minha vida, Ele transformou a minha vida. Um dia Ele disse assim, Daniel, você vai ser pastor. Eu falei, agora o negócio ficou estreito. Eu acho que isso não é para mim, mas o meu coração ferveu. E essa muralha de medo, essa muralha de vergonha, essa muralha de falta de comunicação, essa muralha de vergonha, ela caiu por terra. E eis-me aqui hoje sendo usado por Deus para estar compartilhando a palavra do Senhor. Então, se você tem algo do Senhor, agarre com as tuas mãos e declare, porque a palavra do Senhor tem poder, mas só que se você não declarar na tua vida, é apenas palavra. Então, se o Senhor disse, avance. Sabe, as muralhas podem parecer intransponíveis, mas quando Deus entra na batalha, nenhuma delas permanece em pé. Nenhuma delas pode permanecer em pé, meus irmãos. Você pode estar aqui hoje e falar assim, pastor, eu sou o menor. Pastor, eu não tenho nem estudos. Pastor, eu até tenho, sabe, pastor, mas eu não tenho coragem. A vergonha, o medo, ele me paralisa, sabe? Algo parece que não deixa avançar. Ei, declare em alta voz, declare em alta voz, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor é o meu Deus, o Senhor é que me trouxe, é o Senhor que me leva para onde eu for, Senhor Jesus, o Senhor é o meu Deus, e eu declaro, Pai, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque nada vai parar a tua obra na minha vida. Não deixa que as palavras negativas te derrubem. Não deixe que as circunstâncias te parem. Porque maior é o nosso Deus. Maior é o Senhor. Maior é Ele que prometeu. E uma das maiores promessas que Ele tem, que um dia Ele vai voltar e buscar a tua igreja. Senhor, nós te louvamos, Pai. Eu creio, Jesus, que nós veremos a tua graça, nós viremos, Senhor, Pai, vem buscar a tua igreja e nós estaremos preparados em nome de Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Identificando as muralhas. Josué 6:1, ele diz, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Presta atenção, uma cidade com muitos soldados, super preparado. Uma cidade com muros muito altos. Ninguém podia atacar. Uma cidade poderosa estava trancada por causa do povo de Deus. Estavam com medo de um povo que estava rodeando a cidade, apenas tocando trombeta. Sabe, antes de derrubar essa muralha, nós precisamos reconhecê-las. Presta atenção. Muitas pessoas querem vencer, mas não identificam aquilo que está bloqueando o seu crescimento espiritual. Isso é muito forte. As pessoas querem crescer, mas elas não sabem o que está impedindo. Sabe, e algumas muralhas da vida humana nós temos que quebrar para que possamos crescer. E uma dessas muralhas é o pecado. O pecado, ele afasta Deus de nós. O pecado é algo tão poderoso que ele impede de nós orarmos, ele impede de você ter intimidade com Deus. Sabe, quem faz isso conosco? Os próprios demônios. Ele coloca na nossa mente as coisas que parecem ser prazerosas, e ele coloca na nossa mente dúvidas. E esse pecado, e essa muralha, ela tem que cair por terra. Também temos o pecado da incredulidade, o pecado do medo, o pecado da mágoa e da falta de perdão. A falta de perdão é algo tão grande que ela te traz até doença fisicamente. O perdão é complicado. A muralha dos vícios, esse foi de umas que o Senhor me deu graça de liberar. Eu tive a graça de derrubar essa muralha da minha vida. Hoje eu tenho 46 anos, mas eu não lembro o ano correto, mas acredito que nos meus 13 anos eu conheci o crack. E o crack naquela época era algo, não consigo ter palavras para falar dele, de tão terrível que ele era. Quem era considerado
desculpa a expressão da palavra, um nóia, meu Deus, você era o pior cara da terra. E o Senhor, Ele me liberou desse vício. Você vê que o Senhor é tão poderoso que quando Ele quer, e você quer, você vai vencer. Mas só que depende de nós também querer mudança. Depende de nós queremos ser transformado. Sabe, nós temos a muralha da ansiedade e depressão. Recentemente eu passei por uma depressão, algo terrível. A Mônica falou isso na quinta-feira. Para mim, depressão, quando o médico falou para mim, Daniel, você vai ter que tomar uns remédios porque você tem depressão. Eu olhei para o doutor, falei, doutor, o senhor me perdoe a minha frase, mas assim, depressão para mim é para gente chique, gente rica, eu não tenho tempo, doutor, eu preciso trabalhar. E ele me respondeu com as simples palavras, muito sábia, por homens ignorantes igual você, por muitos doentes aí na rua. Eu sou um senhor de 75 anos, eu acordo todo dia de manhã, eu faço o meu exercício, eu me alimento correto e eu estou aqui como médico. Agora, se você quiser, paciência. Falei, doutor, me perdoe pela minha palavra. Às vezes nós somos ignorantes em querer aceitar as coisas. Sabe, a gente somos ignorantes e, sabe, entender que estamos precisando de ajuda. E também temos as muralhas dos problemas familiares. Damos tantos conselhos bons aos nossos amigos em casa, como que nós estamos dando os conselhos aos nossos filhos, aos nossos netos? Como que nós estamos cuidando das nossas esposas, dos nossos maridos? Como que estamos nós, como filho de Deus, servo do Senhor, aconselhando os nossos familiares? Sabe, o inimigo trabalha para convencer as pessoas de que essas muralhas nunca cairão. Você não vai conseguir. Sabe o que é, pastor Alexandre? Não aluga aquele prédio não, você viu o tamanho dele? É grande. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento de preocupações. Você não precisa passar por isso. Sabe o que é, Fátima? Você não precisa vir lá, sabe, lá do Piraporinha, sabe, pegar, sei lá, 2 ônibus para vir para cá. Você pode escutar da sua casa. Sabe por quê? Essas vozes que façam conosco entender que, tipo, nós não precisamos estar unidos como igreja. Mas a primeira coisa que Jesus fez é ajuntar o povo e falar assim, olha, você pode ser curado, você pode ser transformado. Mas, Jesus, eu não ando desde nascença. Não, você não anda não, agora tu vai andar. Eu não enxergo, mas agora você vai enxergar, porque eu sou o Filho de Deus, e eu vim aqui para mudar a história, e eu vim aqui para mostrar para vocês que eu sou o Messias, sabe? Mas Deus mostra que todas as fortalezas humanas podem ser vencidas pelo seu poder. E eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Faça essa pergunta para você mesmo. Qual é a muralha que está impedindo o seu avanço espiritual? O que te impede de avançar? Reflita nessa pergunta, sabe? O que te impede? Fala, Senhor, já te conheço há 10, 20, 30 anos, Senhor, mas parece que minha vida ela não prossegue. Conheço a Tua palavra, Senhor, mas ao mesmo tempo parece que eu quero fugir dela toda hora. O que te impede? O que te impede de derrubar essa muralha e mudar a sua história? O que te impede de derrubar essa muralha e sua vida ser transformada? Isso está dentro dos nossos corações, e cada um de nós sabemos que nós possamos derrubar essa muralha e ela vai cair, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. 2. Estratégia de Deus é maior que a lógica humana. Josué 6:2. Olha, tenho dado nas tuas mãos Jericó. Olha a primeira frase que Deus fala para Josué: eu te dei. Quando meu pastor olhou para mim e falou assim, Daniel, você vai ser pastor, meu coração ele se alegrou. É como se essa palavra, quando eu estava lendo em casa, foi como uma flecha no meu coração, falando assim, Daniel, eu te dei, agora me busca, que você vai me achar. Transforma, eu quero te transformar e eu quero te usar, sabe, quer te usar todos os momentos. Então derruba essa muralha do teu coração. Deus entregou a vitória antes mesmo da batalha começar, antes mesmo de começar. Josué, ela é tua, seja forte e corajoso que eu estarei contigo, você vai rodear essa cidade e eu já te dei. Mas nem começou, mas eu já te dei. Deus está falando contigo, eu já te dei. Tome posse que você é mais que vencedora. Não aceite, sabe, isso para a tua vida. Se isso está te trazendo tristeza, não aceite. Senhor, eu não aceito, eu repreendo agora em nome de Jesus, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Sabe, a estratégia era divina, parecia estranha para muitos homens, mas marchar ao redor da cidade, permanecer em silêncio e tocar as trombetas e dar um grande grito, humanamente
Isso parecia sem sentido. Nós estamos para começar essa campanha das muralhas na ceia agora. Nós vamos dar a volta aqui na cidade, conquistando território. Se você for analisar, parece que é meio sem sentido. Mas no mundo espiritual, e eu creio em nome de Jesus, Senhor, que esse bairro, meu Pai, essas ruas daqui, Pai, ao redor serão transformadas, meu Pai. Em nome de Jesus, pelo Teu poder, Pai, pela Tua graça, será derramada, Senhor Jesus, em toda essa cidade. Porque é pela fé que nós estamos fazendo. Não é humanamente, mas é pela fé. Muitas vezes Deus age de maneira que não compreendemos. Eu lembro que na Turquia nós fizemos esse ato, e no começo eu não entendia, e eu meio com vergonha fui lá andando, aí eu fui ungindo alguns lugares, e teve uma imagem que aconteceu na minha caminhada, que eu passei assim, eu olhei para uma casa assim, eu vi 3 homens sentados de branco, mas eu senti que não era de Deus aquele, e eu fui, falei com o meu pastor, quando eu voltei, não achei mais essa casa e nem essa pessoa, eu não sei que visão foi essa que o Senhor deu para mim, mas Ele mostrou, e se Ele mostrou, aquele lugar foi libertado em nome de Jesus. Quando Ele manda você perdoar, você tem que perdoar. Não guarde isso no seu coração, meu irmão. Se o Senhor está falando, perdoa. Mas Senhor, ele me fez mal, Senhor, ele me bateu, ele me ofendeu. Perdoa. Mas Senhor, eu não fiz mal, não fui eu que fiz, não fui eu não fiz nada. Perdoa. Sabe por quê? O Senhor veio como santo, Ele veio sem pecado, e Ele perdoou o pecado que era nosso. Nós temos que pedir perdão para Deus, é nós que temos que se humilhar, não é Ele, e Ele se humilhou por nós. Sabe, quando Ele manda nós esperar, aí é estreito. Eu sou um homem meio ansioso, eu quero, sabe, às vezes fazer, eu quero ir, o Senhor falar, espera que é no tempo certo. Quando Ele manda confiar, confie em mim, Deus manda você ficar assim, ó, espera, filho, que essa água vai matar a tua sede, mas a água que eu tenho para você é vida, sabe, você nunca mais vai precisar beber dela, espera, creia que Ele vai fazer. Quando Ele manda você perseverar, pastor, sabe o que é? Eu estou vindo hoje no culto aqui, Senhor, eu vou abrir meu coração para Ti agora, Pai, eu estou vindo aqui porque eu não sei, é uma obrigação, eu não sei se eu ficava em casa ou se eu vinha, mas Senhor, é por Ti, então persevere, porque o Senhor tem algo para transformar na tua vida, o Senhor tem algo de vitória para você, e essa vitória não depende da lógica humana, mas depende da obediência de Deus, depende da sua obediência. Olha o que diz em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha o que Isaías está falando, sabe, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Às vezes nós pensamos querer ajudar a Deus, sabe o que é, Senhor, eu preciso mudar aqui alguma coisa, e Deus está falando, calma Daniel, vai por aqui, ó, não, mas isso aqui é, Senhor, se eu acelerar mais um pouquinho aqui meu carro, eu vou chegar 5 minutos mais cedo, eu vou poder adiantar, e o Senhor está falando, calma Daniel, pisa no freio, não é assim, e eu vou lá, e bum, bati o carro. Aí você fala, Senhor, o Senhor falou tanto no meu ouvido, esperar um pouco, o Senhor falou tanto em mim. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos, sabe, anda com o Senhor, dê a mão com Ele, por maior que seja essa muralha, eu tenho certeza que você vai derrubar ela sem sofrimento, em nome de Jesus, porque nem sempre entenderemos os caminhos de Deus, nem sempre, o caminho de Deus às vezes parece que é meio complicado o nosso entender, né? Às vezes nós lemos a Bíblia, algumas palavras ali, e falamos, Senhor, eu não estou entendendo, mas uma coisa eu digo para vocês, pode confiar nele, confie, entregue sua vida nas mãos dele, e que ele vai guiar você, em todos os lugares da tua vida, e nada vai impedir, em nome de Jesus. 3. A perseverança derruba as muralhas. Josué 6,15 diz assim, e no 7º dia levantaram-se ao romper da manhã, e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade, e foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor entregou a cidade na tua mão. Imagine a pressão do povo rodeando 7 vezes, já rodaram uma vez a cada dia, mas dessa vez foi 7 vezes, e tinha que ser num dia, sabe, os muros continuavam de pé, aquela muralha cheia de soldados em cima, e os homens de guerra de Israel rodeando junto com a arca, uns tocando as trombetas e outro rodeando. Imagino que alguns dos Israel olhavam assim para o muro e falavam, meu Deus, e se eles atacarem uma lança? E se eles nos atacar? Mas a ordem era o quê? Não
fale. Porque se Deus deixasse eles falassem, acho que eles ficavam murmurando. Mas só que Deus falou, marchem em silêncio. Sabe, o inimigo observava, mas eles continuavam obedecendo. O inimigo hoje na nossa vida nos observa todos os tempos. A palavra de Deus diz que o leão da tribo de Judá está ao nosso lado, mas ao nosso derredor está o leão, sabe, rugindo, querendo nos pegar, e ele só consegue nos pegar quando nós nos separamos, quando nós deixamos, sabe, de estar como uma igreja e andar sozinho. Ele vem e nos ataca e tenta nos paralisar com o medo. Amém? Muitas pessoas desistem quando estão perto da vitória. É que todas as vitórias Deus não mostra, mas acredito que todos nós já perdemos grandes vitórias. Sabe, algumas param de orar, um dos perigos grandioso. Outros deixam de congregar e alguns abandonam até os seus próprios sonhos, mas Deus honra aqueles que perseveram. Não deixe de orar, irmão, não deixe de jejuar, não deixe de buscar a Deus, não importa a circunstância, sabe, se você estar bem ou se você estar mal, não deixe, não culpe a Deus, mas fale, Senhor, se eu estou passando por essa luta, se eu estou passando por essa muralha, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está me dando Jericó. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor está me dando a vitória. Sabe, a perseverança, ela produz crescimento espiritual. A perseverança te dá maturidade, fé, fortaleza, sabe? E ela te dá também milagres. Perseverar é algo difícil. Aqui temos alguns irmãos que têm mais de 30, 40 anos de igreja, de ministério. Quantas lutas, quantas dúvidas, quantos, sabe, debates, quantas batalhas. E hoje você está aqui, Senhor, é pelo Senhor, é pelo amor à Tua palavra, é saber, Senhor, que o Senhor me ama, Pai, por isso hoje eu estou aqui, sabe, eu estou lutando há 10, 20, 30, 40 anos, ou até mais, porque eu amo, Senhor, a Tua palavra. Olha o que diz em Gálatas 6:9, e não nos cansamos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos. Não importa, sabe, não pare de caminhar, porque a muralha ainda está de pé. Não pare. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Difícil. É tão bom quando as bênçãos aparecem. É tão bom quando, a enfermidade, ela foi curada. Foi tão bom quando o irmão disse assim, no domingo passado, eu estou com uma pedra no rim, essa cólica está me acabando comigo, e eu acho que eu vou dormir, e ele disse, não, sabe o que eu vou fazer assim? Mesmo com essa dor, eu vou tomar um banho, Senhor, eu vou lá na igreja, meu Pai, porque se aqui eu estou com essa dor, lá pior não vou estar. E esse irmão tomando um banho, ele joga essa pedra para fora. Deus colocou no coração dele o que? Você vai me adorar? Então você vai feliz, porque eu estou contigo, sabe, ele poderia ter reclamado, poxa Senhor meu Deus, logo hoje que eu queria tanto lá ouvir a Tua palavra, eu queria Te adorar nos louvores, e essa dor, sabe uma coisa, eu vou ficar aqui quietinho, debaixo das minhas cobertas, mas ele decidiu e Deus transformou. Mas e se Deus não tirasse? E se Deus não parasse? Ele falou, do mesmo jeito eu vou, porque nós não entendemos os propósitos de Deus. Às vezes nós queremos dizer que Deus está nos castigando. Deus não está castigando, Deus está nos ensinando, porque o amor dele é incondicional e jamais ele vai querer seu mal, jamais ele vai querer o teu sofrimento. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que vai virar um grande testemunho lá na frente. É através da tua vida que outras pessoas vão, sabe, crer em Deus, crer que Jesus é o caminho e a verdade. É através, sabe, da sua transparência, da tua verdade. Quinto, o poder de Deus faz cair as muralhas. Oh glória. Josué 6:20. Então o povo gritou e o muro caiu abaixo. Sabe, o povo marchou, o povo obedeceu, mas quem derrubou os muros foi Deus. Marche, Senhor, para onde eu vou, Senhor? Marche. Senhor, mas qual é o caminho? Ore. Senhor, mas eu estou orando, começa a jejuar. Senhor, eu estou jejuando, vai para o seu quarto em secreto e fale com Deus. Por mais que seja o seu muro, você pode ter certeza, a paz de Senhor Jesus estará no teu coração e você enfrentará todos eles. Sabe, existem batalhas que não serão vencidas pela força humana. Não vai ser. Existem situações que o dinheiro não resolve. Vai ter situação que não resolve. Sabe, a influência não resolve. Sabe, a inteligência não resolve. Sabe, somente o poder de Deus pode transformar em determinada situação
quando Deus age. Meu ex-patrão, ele faleceu acho que 2 anos atrás, um homem milionário, e ele é tio do meu cunhado. E eu conversando com meu cunhado, eu falei, olha que interessante como Deus é. Morreu milionário. Não levou nem a roupa do corpo. Sabe, ele a vida toda trabalhou, a vida toda foi, sabe, eu quero sempre ganhar dinheiro, eu quero ficar mais rico, eu quero ficar mais poderoso, a vida toda. E quando chegou no final, ele não desfrutou. Porque a vida dele foi sempre ser cada dia mais rico. E quando ele morreu, ele não levou nada daquilo que ele conquistou, sabe? Que sua riqueza, sabe? O seu ouro, a sua prata esteja lá no céu. Sabe? Para quando você chegar lá, o Senhor falar assim, deixa eu ver as tuas mãos. E ele olhar assim nas tuas mãos e falar, servo bom e fiel, entre no meu gozo. Sabe? Vamos agora desfrutar de tudo aquilo que você plantou. Sabe? Mas Senhor, eu não fiz nada. Eu te vi, Fátima, você orando. Eu te vi quando você estava jejuando, eu vi quando você orou pelaquela pessoa, eu vi quando você abençoou o meu pequenino, eu vi quando você fez, porque eu vi o teu coração. Eu não ajo de fora para dentro, mas de dentro para fora, eu transformo, eu faço e aconteço, porque eu sou Deus. Não se compare com as pessoas ao seu redor, mas adore ao Senhor. Sabe, o impossível ele vai acontecer. Cadeias são quebradas, famílias são restauradas e vidas são transformadas. Em nome de Jesus, as portas se abrirão porque é Ele que está no controle. Sabe, o mesmo Deus que derrubou Jericó continua agindo hoje. É o mesmo Deus. Olha o que está escrito em Zacarias 4:6. Não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito. É Ele que age entre nós, é Ele que transforma, é Ele que nos dá os dons, é Ele que nos dá talento e capacidade. Busque-o. Confie menos nas suas próprias forças e mais no poder do Senhor. Aleluia. Tem coisas que acontecem em nossas vidas hoje, que nós olharíamos e falar assim, nossa, se fosse lá atrás, eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Olha, Senhor, me transformou a minha vida de uma maneira que eu nunca nem sonhei. Confie no Senhor. Eu quero concluir essa palavra dizendo que as muralhas existem, mas elas não são maiores que Deus. Todos nós vamos ser muralhas. Todos nós vamos ter desafios. Mas se você crer somente em Deus, Ele vai derrubar todas elas. Jericó parecia impossível de vencê-la, porém caiu diante da presença do Senhor. Sabe, hoje Deus continua derrubando muralhas, e eu vou falar algumas muralhas, e eu quero que você declare assim, na hora que eu falar a frase, você fala, sai da minha vida. Marcos, você consegue apagar as 2 luzes de trás? Eu vou falar elas e vocês falam assim, ó, sai da minha vida. Muralhas do pecado, sai da minha vida. Muralha das tristezas, sai da minha vida. Amém, calma aí. Se fosse eu que fosse resolver seu problema, estaria ótimo, porque eu não sou nem merecedor disso, mas é Deus. Então se você declare com a sua força, sabe, declare com a certeza, não porque eu estou pedindo, mas porque eu tenho certeza, Senhor, essa muralha ela já caiu por terra. Então eu vou começar de novo. Muralhas do pecado, sai da minha vida. Muralha da tristeza, muralha da enfermidade, muralha da incredulidade, muralha dos conflitos familiares, muralhas financeiras, emocionais. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Eu creio, Senhor, e tenho a certeza, Pai, que essas muralhas já caíram por terra e nada, Senhor, vai vencer. Aleluia. A pergunta não está no tamanho da muralha, a pergunta é, quão grande é Deus que você serve? Essa é a pergunta. Não pergunta o tamanho do seu desafio, não, mas eu creio no tamanho do Deus que eu servo, e eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que eu sou vencedor. Eu creio, sabe, que quando existe fé, obediência e perseverança, Deus entra na batalha, e aquilo que parecia impossível se torna testemunho. Parece impossível, mas se tornou testemunho. Parecia impossível Daniel, sabe, está aqui hoje. Parecia impossível Daniel ter uma família, parecia impossível Daniel ter um lar, parecia impossível Daniel, sabe, chegar aos 46 anos,
mas Deus estava lá. Onde parecia que estava tudo morto, onde parecia que estava tudo perdido, Deus transformou. Assim Ele vai fazer na minha vida e na sua. Sabe, talvez você esteja diante de uma muralha hoje, mas Deus está nos caminhos. Sabe, se pode ser até luta na família, no casamento, na saúde ou na vida espiritual, Deus está contigo. Não temas, entrega essa muralha nas mãos do Senhor, para que Ele possa transformar a tua vida. Sabe, o mesmo Deus que derrubou Jericó está aqui hoje para derrubar todas as fortalezas que impedem de viver os planos deles na tua vida. O mesmo Deus. Jesus, quando sobe as nuvens, Ele diz: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. O Espírito Santo de Deus estará contigo. Sabe, eu quero que você declare pela fé. Eu vou falar e você repete: minha muralha vai cair, porque o Deus que eu sirvo é maior do que qualquer obstáculo da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Se você quer, aplauda ao Senhor, amém? Eu creio, Jesus, eu creio, Senhor, meu Deus, eu creio, nada vai impedir, Senhor, nada vai impedir o meu crescimento. Feche seus olhos, eu quero orar por você.